Esta é uma longa história, então tenha paciência comigo. É tudo verdade. E estou feliz por estar vivo. Era o verão de 97 e eu era um estudante de pós-graduação no norte da Califórnia, vindo do exterior. Naquela época, não era imigrante, apenas um estrangeiro obtendo um diploma e planejando voltar ao país de origem depois. Na época, minha namorada ainda estava no exterior, já que ambos esperávamos que eu retornasse à Europa após a formatura e talvez, embora não dito na época, possivelmente nos casássemos depois. Então ela veio para passar as férias de verão. Vamos fazer uma viagem de carro até a Califórnia do Sul. Vamos pegar a estrada costeira até o sul da Califórnia, ver Santa Bárbara, Monterey, Venice Beach, San Diego, até mesmo dirigir até a Baja. O pacote de turista completo para dois jovens de 20 e poucos anos visitando a tão legal Califórnia. Minha então namorada, e essa descrição de suas características físicas serve apenas como preparação para o que estava por vir naquele dia. Então vão se catar pervertidos. Tinha pernas finas perfeitamente esculpidas e um corpo curvilíneo, cabelos longos, e era geralmente bastante atraente. Ela também era paranoica, o que eu já sabia na época, e já tinha me dado muitas dores de cabeça quando me arrastou para situações de conflito, onde ela exigia que eu a defendesse como um homem, quando a situação na verdade tinha sido completamente provocada por ela e se deteriorado devido às suas tendências mentais instáveis, digamos assim. Daí minha tendência de não me precipitar em pensar em me casar. Francamente, eu não tinha certeza sobre a parte do casamento. Mas eu sabia disso na época, e segui suas exigências e planos como de costume naquele dia. A gente estava apaixonado e tudo mais, mas talvez eu um pouco menos do que ela. Então nós dirigimos até o sul da Califórnia, saindo da área da Bahia, e eventualmente meu velho e enferrujado, mas amado conversível dos anos 80, que eu tinha adquirido barato como um quase sucata na área da Bahia, nos levou ao longo de uma estrada à beira-mar até um motel em San Diego. Vamos escolher um motel perto da praia, ela disse, para podermos sair e nadar de manhã. Vamos fazer check-in, jantar em algum lugar e dirigir pela cidade para ter uma ideia. Ok, o que ela queria, acontecia. Ela apontou para um motel ao longo daquela estrada costeira, havia um após o outro, mas ela sabia o que queria, então escolheu. É este, ela disse. Vamos estacionar e ver. A placa vagas estava acesa. As vagas no pátio do motel estavam todas vazias. Eu estacionei. Havia dirigido o dia todo e ela podia ver que eu estava cansado. Eu dirijo depois, ela disse docemente. Eu estava grato. Ela vai ao balcão do motel, enquanto descarrego nossas malas. Vindo com as malas para o balcão de atendimento, ela está falando com um cara loiro escuro jovem atrás do balcão, não ruim de aparência. Ele está olhando para ela de cima a baixo com olhos pequenos, claramente a olhando. Olha para mim, então se vira, pega uma chave no painel e diz: eu tenho o quarto perfeito para vocês. E ele nos leva pelas escadas externas, o motel construído como uma cadeia de quartos alinhados, todos olhando para o oceano, portas voltadas para o pátio do estacionamento do motel. Ele nos leva a um quarto bem no meio do prédio comprido, segundo andar. O motel inteiro parece vazio. Eu estou cansado, mas por que este quarto? Eu me perguntei, arrastando as malas. Por que não embaixo? Ou pelo menos em uma das pontas? A vista é a mesma em todo lugar? Quando entramos, eu percebo uma porta menor ao lado da porta do nosso quarto, que diz: apenas para pessoal de serviço. Nosso quarto é bem ao lado, estreito, mas com uma cama grande e banheiro. E na parede esquerda, bem em frente à cama grande, um espelho gigante. Na parede daquele quarto de serviço. O cara acena e nos deixa em paz. Assim que estamos sozinhos no quarto e ele se foi, eu me viro para a namorada e digo: você não acha isso estranho? Ela diz: o quê? Eu aponto para o espelho e olho mais de perto. Sim, está fixado na parede, não pendurado na parede. Achei isso extra assustador. Ela diz: não seja paranoico. Ok, talvez. Eu tenho que pegar algo no carro de qualquer jeito, então saio, apenas para ver o senhor homem do motel saindo da sala de serviço, trancando-a atrás de si e descendo as escadas. Quando volto, pego um grande cobertor de tecido e o penduro sobre o espelho. Talvez eu esteja paranoico agora também. Ou talvez não. Se ele fosse um espião, ele não viu nada. Nós tiramos uma soneca e, mais tarde, saímos para comer e explorar a cidade. A noite já estava chegando. O estacionamento do motel agora estava 2/3 cheio. Chegamos cedo. Ótimo, diz a namorada.
Eu me sinto bobo e prometo a mim mesmo ser menos paranoico. Ela geralmente é paranoica o suficiente para nós dois. Mas aquele espelho... Deixa pra lá. Passamos a noite jantando, dirigindo por aí, até finalmente decidirmos que era hora de voltar para o motel. Estava escuro, e era antes do GPS, então consultei o mapa da cidade que tínhamos. Sentei no banco do passageiro, feliz por ela estar dirigindo, enquanto tentava ler o mapa de San Diego à luz fraca de uma pequena lanterna de chaveiro. Estávamos dirigindo mais ou menos na direção certa do motel, meio paralelos à avenida da praia que precisávamos estar, mas percebi que talvez tivéssemos ido longe demais. Enquanto eu olhava para o mapa naquela luz fraca, ela olha no retrovisor e de repente diz: "Aquela van ali está nos seguindo." Eu olho para cima. Certamente agora ela é quem está paranoica. O quê? Atrás de nós, uma pista à direita, está uma velha van azul prateada, um pouco deteriorada, com vidros escurecidos. "Eu juro," ela diz. "Ele está atrás de nós há pelo menos 3 quarteirões e fez as mesmas curvas. E ele não está nos ultrapassando, mesmo quando eu dirijo devagar." Eu olho em volta. Há quase nenhum tráfego nesta direção enquanto continuamos. Eu realmente duvido dela. Minha mente racional me dizendo que as vítimas raramente são escolhidas aleatoriamente. Eu tento acalmá-la. Olho para o mapa novamente e tenho uma ideia. "Olha," eu disse. "Na verdade temos que fazer uma conversão em U à esquerda para entrar na pista que nos leva de volta à avenida da praia com o motel." "Então," eu disse, olhando para baixo na rua no próximo semáforo a um quarteirão de distância. "Não tem policial aqui. Faço uma conversão em U ilegal no próximo sinal. Então veremos." Ela assente. Eu sei que ela é uma motorista muito melhor do que eu. Ela tem 3 anos a mais de experiência com câmbio manual em ruas estreitas europeias, enquanto eu acabei de aprender a dirigir na Califórnia. À medida que nos aproximamos do próximo semáforo e cruzamento, um claro, proibido conversão em U, pendurado ao lado do sinal, aquela van azul prateada assustadora atrás de nós à direita, o sinal fica vermelho. E a namorada transformada em piloto de corrida pisa fundo, o motor uivando, e passa sobre o sinal vermelho em uma conversão em U ilegal, para entrar na direção oposta. E a van? Eu não estou brincando. Ela acelerou, passou pela nossa pista atrás de nós e fez a mesma coisa, pneus chiando no asfalto. Então acelera a toda velocidade para nos alcançar, ficando a poucos centímetros de nosso para-choque, suas luzes brilhando em nosso espelho retrovisor, cegando como o inferno. "Acelera, acelera, acelera." Eu murmurei, agora em pânico, e minha namorada acelera, a van atrás de nós ainda nos seguindo de perto. O que fazer? Descemos 2, 3 quarteirões, a van bem em cima de nós. Mais carros se juntam à nossa direção, embora o trânsito atrás de nós fique mais denso e as faixas se fundem em uma só. Agora a van ainda está atrás de nós, mas perto dela estão 3, 4 ou mais carros, todos acelerando, todos bem próximos uns dos outros. Podemos ver suas luzes. Estamos de volta à avenida onde fica nosso motel, uma via de uma pista. Muitos carros estacionados razoavelmente perto à nossa direita, com apenas algumas lacunas ou entradas para outros estacionamentos. Uma barreira de concreto à esquerda, sem espaço para passar. Estamos nos movendo rapidamente, facilmente a 120 por hora, com certeza bem acima do limite de velocidade aqui, mas todos estão. Como vamos nos livrar dessa van? Certamente não devemos levá-los direto para o motel? A supermotorista de minha namorada de repente pisa no freio e vira para a direita. A van não tem escolha. Não pode frear ou será atingida pelos carros atrás dela e passa por nós à esquerda, imediatamente seguida por 3, 4, 5 carros mais rápidos a seguindo, todos rápidos em uma única faixa, enquanto minha namorada desliza o carro perfeitamente em um lugar de estacionamento que parece um buraco de pombo. "Não podemos ficar aqui," eu murmurei depois que paramos e recupero o fôlego, totalmente atordoado por suas habilidades. "Eu sei," ela diz, e pisa no acelerador novamente, saindo para o tráfego. Mas agora estamos atrás da van, com segurança, pelo menos 8 ou 9 carros atrás dela. Eles não podem possivelmente saber. Apenas 200 metros mais adiante estava nosso motel. Ela fez uma curva no estacionamento, estacionamos e corremos para o nosso quarto de motel, aquele com o espelho assustador. Eu olhei para trás o tempo todo para ver se alguém nos viu. Mas nada. Apenas um agradável vento de verão à noite, o som do tráfego passando e os grilos. Eu não dormi muito aquela noite.
e ela também não. Apenas outra noite de verão turística em San Diego. Hoje eu acho que o que desencadeou os perseguidores na van foi isso. Eu tinha um carro velho, com uma placa da Califórnia do Norte, e eles devem ter visto minha namorada dirigindo. Eles podem nem mesmo ter me visto, ou, se viram, apenas uma silhueta. Então eles podem ter assumido que era uma ou duas mulheres, perdidas, longe de casa, dirigindo à noite. Ouvi dizer que San Diego é maravilhosa. Tenho certeza de que é. Mas aquele dia todo parecia uma introdução a um filme de terror. Isso aconteceu no domingo à noite. Eu tive uma briga muito grande com minha mãe, e foi muito emocional e intenso, para dizer o mínimo. Fizemos as pazes e nos despedimos, mas eu ainda estava muito chateada. Então, meu eu impulsivo decidiu que ia sair durante a noite. Só queria me acalmar. Fui para o quintal e pulei um dos nossos muros e comecei a andar por aí. Lembre-se, era meia-noite e sou uma adolescente magra, andando em uma área pouco iluminada. Nem mesmo tinha um telefone caso acontecesse algo ou uma arma para me proteger. Para situar um pouco na história, na rua da minha casa, que é uma rua residencial, há uma igreja e uma creche em frente a ela. Em frente à creche, há grandes arbustos altos que meio que escondem a área de embarque e desembarque que fica na frente da escola. Há um sinal de pare na esquina da igreja, antes da movimentada estrada principal, e um poste de luz na mesma esquina. Segui até a esquina do lado da igreja. Estava muito entediada e com frio, mas não podia ligar para um amigo para me pegar e passar a noite. Decidi enfrentar a estrada principal e levantei o polegar como um sinal de carona na esperança de que alguém entrasse na rua e me deixasse usar o telefone para ligar para um amigo. Depois do que pareceu uma eternidade, não tive sorte, e então vi um cara do outro lado da estrada principal e o chamei. Não tive nenhum pressentimento estranho sobre ele. Ele era inofensivo e me deixou usar seu telefone, mas ainda assim, não consegui encontrar nenhum dos meus amigos para me buscar. Antes de ir embora, ele perguntou se eu tinha uma faca comigo, ou algo do tipo. Eu disse, honestamente, esqueci a minha em casa. Ele me deu um pequeno, mas muito afiado canivete e disse para eu ficar com ele, ficar segura e ter uma boa noite. Depois de vê-lo caminhar para a escuridão indo para o leste, vaguei para cima e para baixo na calçada, enquanto os carros passavam com frequência. Comecei a passar pelos arbustos e olhei para a esquerda, onde estava a escola, vi a grande silhueta de um homem se movendo lentamente na frente das portas da pequena creche. Ele era alto e parecia ser forte, ombros largos também. Levei alguns segundos para perceber que ele parou e me viu também. Entrei em modo de fuga e imediatamente saí dali e corri pela rua movimentada porque estava vazia naquele momento e continuei correndo até estar 5 ruas adiante e percebi que ele não estava me seguindo. Cerca de meia hora se passou e decidi que era hora de voltar para casa. Eventualmente atravessei a rua e estava de frente para a estrada principal, caminhando até a igreja, e virei à esquerda para chegar em casa. Estava tudo silencioso e nenhum carro havia passado por alguns minutos naquele ponto. Então ouvi um carro acelerando na estrada e virei a cabeça para trás para ver que era um grande Suburban branco. Ignorei achando que não era nada, já que virou à direita algumas ruas adiante na mesma rua. Comecei a virar a esquina sob o poste de luz, quando olhei para cima novamente e vi que estava começando a sair da mesma rua onde havia virado. Não tenho certeza do porquê, ou como minha intuição me dizia para correr, mas eu corri para o estacionamento da igreja e comecei a ver faróis entrarem na rua. Me joguei no chão atrás de uma parede que mal era alta o suficiente para me esconder. Em seguida, me vi prestes a chorar por estar tão assustada, tentando ficar em silêncio ao mesmo tempo porque os faróis do Suburban refletiam nas paredes do prédio quando ele entrava no estacionamento. Ele deu algumas voltas pelo que pude ver rapidamente e parou no meio por alguns minutos antes de sair e dirigir para a estrada principal. Esperei um pouco mais e peguei a faca, ouvindo qualquer coisa e tudo. Quando percebi que provavelmente estava segura, corri de volta para casa. Não tenho certeza do que exatamente estava acontecendo, mas para quem quer que fosse, não vamos nos encontrar nunca. Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. Eu tinha um turno de manhã cedo em um restaurante e usava o ônibus para chegar lá. Quando cheguei ao ponto de ônibus, já havia alguém lá.
Isso era estranho porque era muito cedo de manhã. Comecei a caminhar até meu local de trabalho apenas para notar que o homem começou a me seguir. Ver o homem me seguindo me assustou e comecei a correr. Havia algo muito estranho com o homem. O tempo todo ele olhava para o chão, mas também começou a correr quando me viu correndo. Corri rapidamente para as portas dos fundos e o vi vindo na mesma direção. Quando fechei as portas, ele estava a apenas alguns metros de mim e vi que ele tentou abrir aquela porta trancada depois de mim. Enquanto eu estava em pânico dentro do restaurante, meus colegas de trabalho vieram até mim e disseram que alguém estava tentando todas as janelas para entrar. Chamamos a polícia e depois eles nos disseram que o homem estava carregando uma serra pequena consigo. Às vezes penso no que ele teria feito se tivesse sido mais rápido do que eu. Isso aconteceu em 2011. Eu havia acabado de sair de um relacionamento difícil alguns meses antes disso acontecer. Meus amigos me encorajaram a tentar namorar novamente. Então cedi e criei um perfil no site Plenty of Fish. Fiquei surpresa com quantas mensagens recebi nas primeiras horas. A maioria era apenas pessoas dizendo oi ou perguntando se queria sair. Eu não estava procurando um encontro casual, então ignorei essas mensagens. Após cerca de uma semana, um cara aproximadamente 1 hora longe de mim me mandou uma mensagem. Ele era bonito, então eu respondi. A conversa foi bastante casual no início. Ele perguntou se eu gostaria de tomar um café algum dia, e sem pensar muito, eu disse que sim. Foi aí que começou a ficar estranho. Ele começou a ficar insistente e perguntar quando poderíamos tomar um café. Eu disse a ele que não tinha meu próprio carro. Então, teria que pegar emprestado o carro da minha mãe para encontrá-lo. Ele ofereceu para me buscar, mas eu não estava confortável com a ideia. A próxima mensagem fez meu sangue gelar. Dizia: tenho certeza de que sua cidade natal não é tão grande. Se eu batesse em algumas portas, alguém poderia me dizer onde você mora. Você está louco? Eu respondi. Desculpe, mas isso é meio assustador. Isso apenas o deixou irritado. Ele me mandou várias mensagens depois disso. Elas diziam: você sabe que tenho uma arma? Eu poderia atirar em você e fazer você desaparecer. Ninguém te procuraria. Você não passa de uma vadia suja. Eu poderia te matar. Vou jogar você em um poço e ninguém nunca vai te encontrar. Eu estava realmente assustada nesse ponto, então pedi a ele para me deixar em paz. Ele respondeu com o seguinte: eu sei onde fica sua cidade natal. Não é uma cidade grande. Posso te encontrar. Neste ponto, já tinha chegado ao meu limite e o bloqueei. Denunciei a conta dele no Plenty of Fish e deletei minha conta. Fiquei realmente nervosa nas semanas seguintes. Tinha medo de que ele realmente fosse me procurar. Última noite, minha amiga Beth e eu fomos jantar em Calabasas, uma área agradável. E quando terminamos, já eram 10 da noite. Quando saímos, corremos para o carro dela porque estava estacionado meio longe do restaurante e estávamos com frio. O estacionamento estava praticamente vazio naquele momento, mas havia um SUV de cor clara, com vidros escuros, estacionado a 2 ou 3 vagas da porta do motorista de Beth. O SUV estava estacionado lá quando chegamos mais cedo também. Então, estamos correndo em direção ao carro, competindo para ver quem chegaria primeiro, e entramos no carro assim que chegamos lá porque estávamos congelando. Assim que entramos no carro dela, o SUV de repente dá ré e se posiciona atrás de nós, dificultando para nós recuarmos. Lembre-se de que ninguém mais está por perto porque tudo no complexo está agora fechado ou fechando. Eles estão piscando as luzes altas e fizeram um som de assobio estranho. Sem ideia do que era, não era como um assobio humano. Parecia um som pré-gravado. Talvez irrelevante, mas era algo para chamar nossa atenção, na minha opinião. E Beth e eu imediatamente pensamos: eles estão nos bloqueando? Que diabos? O ângulo em que o SUV está significa que eles ainda podem ver a área do motorista. Então Beth, de alguma forma, nos tira de lá a velocidade da luz e ambas estamos alertas naquele momento. Enquanto ela está recuando, quem está no SUV aparentemente está filmando a gente com o flash ligado. Não parece muito, mas isso foi muito inquietante porque não conseguíamos ver dentro do SUV por causa dos vidros muito escuros. De qualquer forma, Beth acelera para longe deles e faz algumas curvas estranhas para ver se estão nos seguindo, e eles estão bem atrás de nós, obviamente seguindo. Chegamos a um sinal de pare,
ainda no estacionamento do complexo comercial, e um pedestre nos olhou como um cervo nos faróis, porque estávamos nos aproximando rapidamente do sinal de pare e travessia de pedestres. Enquanto tínhamos que parar para ele, este SUV para ao nosso lado, no lado errado da rua. Não abaixe os vidros ou algo assim, o que de alguma forma deixou tudo ainda mais assustador, porque não sabemos o que essa pessoa quer de nós. Beth acelera novamente para fora do complexo e dirige de forma meio errática para tentar perdê-los, mas eles estão bem atrás de nós. Entramos na estrada principal e finalmente viramos na rodovia 101 Sul, e este estranho quase bateu em uma placa de sinalização apenas para nos seguir. Felizmente, Beth dirigiu como James Bond, cortou um caminhão assim que entramos na rodovia e depois se esquivou como uma louca pelo trânsito leve, e então saiu de uma saída e os perdeu lá. Mas eles ainda estavam tentando nos acompanhar na rodovia. Eu sei que não parece assustador porque nada aconteceu, mas a aparente filmagem e o fato de que claramente queriam nos assustar e desorientar, e o pensamento de que queriam que eles nos vissem, mas não nós a eles, fez parecer um filme de terror. Nunca tive um instinto tão forte de que algo sinistro estaria iminente se fôssemos parados pelo SUV. Então, para o estranho que queria fazer, seja lá o que for conosco, espero nunca te encontrar. Fiquem seguros, pessoal. Isso foi por volta de 2009. Então eu tinha cerca de 11 ou 12 anos. Eu moro em Rhode Island, que é bem pequena e vivia muito protegida. Nessa época, ganhei meu primeiro laptop. Todos os dias, depois da escola, meu grupo de amigos e eu entrávamos na página do AIM na internet e conversávamos sobre a escola, garotos, sabe como é, coisas normais do ensino médio. Não sei se algum de vocês se lembra, mas havia grupos públicos do AIM onde era possível conhecer estranhos. É aí que minha história começa. Um grupo de amigos meus e eu entramos em um grupo público do AIM, simplesmente sendo estúpidos, fazendo piadas, compartilhando vídeos do YouTube. Um rapaz se interessou por mim e me adicionou para que pudéssemos conversar em particular. Não me lembro sobre o que conversamos, na verdade. Escola, anime, sobre meus amigos. Olhando para trás, acho que ele estava me paquerando, mas nada parecia estranho na época. Ele era um homem de 32 anos. Não consigo me lembrar de seu nome. Ele morava em um estado vizinho, Connecticut, que não é muito longe. Eu esperava conhecê-lo, pois ele era muito gentil comigo. Eu era jovem e estava sofrendo bullying na escola, então qualquer pessoa online parecia ser uma fuga. Ele e eu conversamos sobre o Vocaloid, um programa em que você pode fazer com que ele cante qualquer música ou crie a sua própria, quase como o autotune, mas sem a sua voz. Não era tão popular naquela época, mas eu estava muito animada por ter um amigo que gostava do que eu fazia. As coisas seguiram normalmente por um tempo. Eu costumava fazer vídeos no YouTube, vídeos de música de anime, e ele se inscreveu em minha conta antiga. Até mostrei a ele uma música chamada Luca Luca Night Fever. Ele a colocou em seus favoritos. Fiquei muito feliz. Mas um dia, ele começou a ficar diferente. Pediu para me ligar no telefone. Eu era uma das únicas crianças da minha classe que não tinha celular e não queria que minha família me pegasse no telefone de casa com um estranho. Eu disse educadamente: "Não posso, desculpe." E até hoje me lembro de sua resposta: "Ligue para mim ou vou violentá-la e assassiná-la." Entrei em pânico. Minha garganta se fechou e eu vomitei. Eu o bloqueei imediatamente. Eu deveria ter chamado a polícia. Deveria ter contado à minha mãe. Mas não contei. Eu estava com tanto medo de ter feito algo errado que eles não me levariam a sério. Que tirassem meu computador. Ele sabia que eu tinha 11 ou 12 anos. Assim que percebeu o que eu havia feito, ele enviou bots de spam do AIM para mim. Chegou ao ponto de travar meu computador. Todos eles tinham nomes sexuais obscenos. Criei uma nova conta no AIM e praticamente me esqueci dele. Um dia, entrei no YouTube e vi que havia uma nova mensagem. Esperando que fosse minha amiga da Suécia, uma garota da minha idade, fiquei animada e abri a mensagem rapidamente. Meu coração se aperta. É ele. Ainda me lembro do YouTube dele. Ele ainda está ativo nele até hoje. Ele diz algo do tipo: "Ei, meu primo conseguiu aquele programa Vocaloid, Miku Hatsune. Desbloqueie-me e posso lhe enviar uma cópia." Eu sabia que não poderia perdoar o que ele havia dito. Estava com medo dele. Mas não o bloqueei no YouTube. Não sei bem porquê. Não sei se eu sabia como fazer isso naquela época.
As mensagens continuam chegando, mas nunca as respondo. São todas do tipo: sinto muito a sua falta, me desculpe. Em um momento, acho que ele diz que me ama. Acabo perdendo o interesse na minha conta do YouTube, pois ela tinha minhas iniciais e meu sobrenome verdadeiros. Criei uma conta com um nome falso para me proteger. Eu tinha muito mais inscritos na minha conta antiga, então decidi fazer login e enviar um vídeo dizendo que estava de volta. Isso foi há 3 ou 4 anos. Assim que fiz isso, recebi uma mensagem dele. Senti sua falta, querida. Você é tão linda. Verifique o seu canal no YouTube. Lá está aquela maldita música. Luca Luca Night Fever. Em destaque em sua página. Excluo as mensagens. Excluo todos os vídeos. Toda vez que recebo uma solicitação de mensagem no Facebook, YouTube, qualquer coisa, fico ansiosa e preocupada que seja ele. Até hoje, nunca fui a Connecticut, por mais que eu queira. Sempre tenho medo de que ele reconheça meu rosto e se aproxime de mim. Eu costumava ser um promotor do Tribunal Distrital no meu condado rural. Às vezes é estressante, mas quase sempre é divertido. Para contextualizar, em um dia normal de tribunal, eu chamaria cerca de 40 casos agendados perante o juiz, para coisas como mudanças de declaração, sentenças, violações de condicional e outras questões. Com 40 réus, espectadores, policiais, pessoal do tribunal e um bando de advogados, era sempre um caos quase controlado. Eu sempre tentava torná-lo o mais eficiente possível, chamando os casos que levariam menos tempo primeiro. Ocasionalmente, um advogado sussurrava no meu ouvido que o cliente deles precisava ser chamado rapidamente. Se eles não abusassem do privilégio, eu acomodava. Normalmente, o cliente deles tinha problemas de saúde, precisava pegar os filhos, etc. O dia em questão, eu estava no início da pauta e ouvi um tumulto através das portas para o corredor. Não era comum, mas também não era inédito. Um advogado se aproximou e disse que o caso de seu cliente precisava ser tratado imediatamente. Sem outra explicação. Entra o senhor viciado em metanfetamina. Eu havia trabalhado tempo o suficiente no emprego para reconhecer os sinais do uso de metanfetamina. Esse cara tinha todos eles. Um sujeito magro com pequenas feridas abertas no rosto, bochechas afundadas, olhos inquietos, a lista completa. Eu chamo o caso dele. O senhor viciado em metanfetamina está obviamente tenso fisicamente, extremamente agitado e muito drogado. Ótimo, ele está usando drogas nesse momento. Flashback. Sem o meu conhecimento, ele estava vagando pelo prédio do tribunal com a camisa aberta, gritando absurdos e falando com os presos atrás das janelas de segurança. Os policiais de segurança sabiam que ele era um problema, então o delegado o acompanhou até a sala do tribunal. A cena do crime. O delegado se posiciona entre o senhor viciado em metanfetamina e o banco do juiz. O senhor viciado em metanfetamina começa a gritar e xingar, e o juiz recém-eleito está tendo dificuldades para manter a ordem. Os gritos continuam, e ele começa a dizer para o juiz: "Vá se ferrar, e a polícia também", enquanto vem em direção à mesa. O delegado é um sujeito de mais de 100 quilos do interior, com colete à prova de balas, armas e equipamentos. Não é a primeira vez dele. Ele diz para o senhor viciado em metanfetamina recuar e calar a boca. Ele obedece, depois estranhamente e calmamente se serve de um copo de água da mesa. Conversamos um pouco mais sobre o caso dele, e ele aumenta novamente a agitação e vem novamente em direção à mesa. O delegado se aproxima dele, e o senhor viciado em metanfetamina joga o copo de água no rosto do delegado. O delegado parece um urso que acabou de ser cutucado com um pau. Fiel ao seu estilo, ele abraça o agressor de água e o algema surpreendentemente rápido, considerando a luta e os gritos. Ele começa a conduzir o cara para fora para a prisão, por agressão a um policial, e pede reforços. Os delegados o tiram da sala do tribunal e eu continuo com mais um dia no tribunal. A tentativa de salto mortal no mármore. Esta parte foi relatada para mim posteriormente pelo delegado. Depois de tirá-lo da sala do tribunal, os delegados estão arrastando o senhor viciado em metanfetamina, passando por uma sacada que dá para uma queda de 6 metros em uma ampla escadaria de mármore. Ele se ergue e tenta jogar os 3 deles da sacada. São 60 quilos de raiva impulsionada por metanfetamina contra 200 quilos de delegados que não querem ter suas cabeças esmagadas depois de um salto mortal no mármore. O delegado derruba as pernas do senhor viciado em metanfetamina
E ele faz sua melhor impressão de panqueca, com 200 quilos de delegado irritado em cima dele. É honestamente incrível que nenhum osso tenha sido quebrado. Eles então o escoltam para a reserva. O desfecho. Depois de 2 semanas no tempo do castigo pensando no quanto ele foi um garoto mau, o senhor viciado em metanfetamina volta ao tribunal sob o olhar atento dos delegados. Ele já havia sido acusado na Corte Superior por agressão a um policial. O oficial de justiça havia gentilmente removido o jarro de água da mesa. O senhor viciado em metanfetamina se comporta muito melhor desta vez. Enquanto eu falo com o juiz sobre o caso dele, eu casualmente sirvo um copo de água em minha mesa separada e o empurro gentilmente na direção do senhor viciado em metanfetamina, mas bem longe de seu alcance. Eu tranco os olhos com o delegado e, com uma expressão séria, ele balança levemente a cabeça. Não. Depois do tribunal, o delegado em particular diz, seu idiota, com uma risada. Tão inocente quanto possível, eu disse, o quê? Você parecia com sede. Pós-decisão. O senhor viciado em metanfetamina reduziu a acusação de agressão a um policial para um delito e passou um tempo por isso. Até onde sei, ele ainda está por aí fazendo coisas de viciado em metanfetamina sem camisa. Obrigado por ler. Espero que tenha gostado de um pequeno pedaço da minha vida como promotor rural. Voltando de uma visita à família, peguei um ônibus da Greyhound, do aeroporto para o condado de Humboldt. Normalmente teria voado para São Francisco, mas por algum motivo devo ter voado para Sacramento ou Los Angeles, e não me lembro por quê, sendo que foi há muitos anos. De qualquer forma, só me lembro de estar naquele ônibus por muitas horas. O ônibus estava relativamente cheio. Havia um homem no ônibus que era muito amigável, e conversamos durante a maior parte do caminho. Ele era um empreiteiro, e ficaria em Chico por várias semanas em um trabalho. Quanto mais ao norte íamos, mais vazio o ônibus ficava. Lembro-me de notar que o motorista do ônibus estava dirigindo de forma bastante errática durante grande parte da viagem para o norte. Ele também estava pegando muitas estradas secundárias, o que é estranho, e ele estava dirigindo de forma desproporcionalmente rápida. Eu estava percebendo que, a cada parada, havia menos e menos pessoas no ônibus, até que as únicas 2 pessoas restantes fossem eu e o empreiteiro com quem eu estava conversando. Fiquei muito desconfortável, pois sabia que uma vez passada a parada de Chico, não haveria muitas paradas e estaríamos nas Sequoias, e eu sabia que eu era a única pessoa que provavelmente estaria naquele ônibus, porque o empreiteiro ia descer naquela cidade. Eu pegava o motorista me olhando de forma medonha, com um sorriso aterrorizante. Chegava a me dar um frio na espinha. Estávamos viajando. Provavelmente não haveria outras pessoas entrando que queriam ir para o condado de Humboldt. Me senti muito insegura em relação a esse motorista de ônibus e lembro-me de apenas baixar a cabeça nas mãos e rezar e pedir a Deus para me proteger e me dar um sinal se eu devesse simplesmente descer do ônibus em Chico, onde o homem ia descer, e simplesmente pegar um hotel lá e depois pegar outro ônibus de manhã cedo. Eu estava realmente nervosa em dizer ao homem que me sentia desconfortável, pois não o conhecia muito bem. E eu não queria ser um fardo para ele. Depois de um tempo, o homem se virou para mim e perguntou se eu me sentia desconfortável. Ele me disse que estava se sentindo muito estranho por eu estar no ônibus sozinha. Eu soube naquele momento que esta era a maneira do Senhor de me manter segura. O homem ofereceu-se para pagar o meu quarto de hotel. Eu aceitei a oferta e ele pagou pelo meu quarto, e foi o homem mais simpático de todos os tempos. Quando eu desci, o motorista pareceu muito irritado e nervoso, e me fitou nos olhos com um olhar que podia matar. O homem que me ajudou não tentou entrar no meu quarto ou algo assim. Ele até pagou pelo brunch que teve lá no hotel de manhã. Foi um hotel muito agradável. De qualquer forma, fui lembrada dessa história e quis compartilhá-la. Sou muito grata por não ter ficado naquele ônibus, porque honestamente não sei o que teria acontecido comigo se eu tivesse ficado. Isso aconteceu hoje à noite. O aniversário do meu filho é hoje. Estamos todos atualmente em quarentena por termos sido expostos a alguém que tem Covid. Como tivemos que cancelar nossos planos, decidimos dar uma volta de carro. Adoramos apenas dirigir pelo campo e fazer caminhadas. Fomos a uma igreja antiga e loja maçônica, que agora não é mais usada, que é famosa na cidade natal por uma grande estátua de bode montada no topo do campanário. A estátua
Foi um presente de alguém em Dundee, na Escócia. É um lugar muito antigo. Não havia ninguém por perto, então meu filho e eu decidimos dar uma olhada. Conseguimos tocar um sino enorme de latão puxando uma corda. Meu namorado e meu outro filho estavam longe de nós no estacionamento vazio. Partimos e eles ficaram impressionados com o quão alto o sino era. De qualquer forma, continuamos dirigindo e explorando até escurecer. Meu filho mais velho disse que queria parar no cemitério e depois ir tocar o sino mais uma vez. Como era seu aniversário, eu disse: "Como você desejar, meu querido." Caminhamos pelo cemitério, prestamos respeito a túmulos extremamente antigos e até pegamos lixo. Sempre fazemos isso ao fazer caminhadas e explorar. Depois, voltamos para a igreja ou loja maçônica do bode. Entramos, novamente sem ninguém por perto. Essa área é muito aberta. O amplo jardim por onde você caminha para chegar ao prédio não tem árvores. A igreja fica bem ao lado da movimentada rodovia. Sem calçada, escadas íngremes. Meu namorado e eu decidimos ficar perto da van para fumar um cigarro. Eu podia ver as silhuetas pretas dos meus 2 meninos caminhando em direção à frente da igreja. Não é muito longe, mas leva 1 minuto para chegar ao prédio, devido ao jardim ser bastante lamacento e meio irregular. Bem, de repente, do nada, parecia que havia mais 3 jovens adolescentes caminhando em direção aos meus filhos e se aproximando deles rapidamente, como se conhecessem meus filhos. Bem, meu primeiro pensamento foi: ok, melhor eu ir lá e garantir que esses garotos não estejam aprontando nada. Mas também pensei: de onde diabos eles surgiram? Eu imediatamente caminhei na direção deles para garantir que estivesse tudo bem. Ouvi o sino tocar. De repente, uma das silhuetas desconhecidas avançou contra meu filho mais velho, e enquanto isso acontecia, meu namorado correu com a faca na mão gritando: "Ei!" para as pessoas. Ele correu virando a esquina para abordar o grupo. Eu estava atrás dele, mas não tão rápido. Ao me aproximar das escadas, meu namorado e meus filhos começaram a correr para o carro. Não havia ninguém lá além da minha família. E eu disse: "Onde estão eles?" Eles simplesmente responderam: "Vá, corra, vá, mãe, corra." Eu repeti: "Onde estão aquelas pessoas?" Enquanto corria. Eles responderam: "Não há ninguém. Vá." Então nós saímos correndo de volta para o carro. No caminho para casa, é claro, conversamos sobre essa experiência insana o tempo todo. Vimos 3 pessoas se aproximarem dos meus filhos, bem ao lado deles. Parecia quase que todos tinham planejado se encontrar ali. Eles estavam andando como um grupo, até que um começou a correr em direção ao meu filho com intenção. Mas meus meninos nunca os viram. Não havia ninguém lá. Não havia como eles não os notarem e nenhum lugar para se esconder depois. É tudo muito aberto lá, então não há lugares para se esconder. Os meninos também descreveram como, quando chegaram às escadas, parecia um sonho. Ficaram nervosos e rapidamente tocaram o sino antes que meu namorado chegasse até eles. Ambos tocaram o sino. Este sino de latão é antigo e alto. Pode ser ouvido de longe. Ambos os meninos tocaram. Eu só ouvi uma vez e vi 3 pessoas desaparecerem. Meu namorado e meu filho mais novo se sentiram nervosos, negativos e assustados o caminho todo de volta para casa. Meu filho mais velho, aniversariante, e eu estávamos animados e não sentimos nenhuma malignidade. Eu e meu filho mais velho sempre amamos tudo relacionado ao paranormal, mas esta noite eliminou aquela pequena dúvida no fundo da minha mente. Nunca pensei que algo assim aconteceria, não apenas comigo, mas com toda a minha família. Oramos por proteção no caminho para casa e chegamos em casa sãos e salvos. Nunca se sabe, pessoal. Qualquer coisa pode acontecer. Estou aberto a todas as teorias sobre isso, tanto sobrenaturais quanto pragmáticas. Passei por todos os cenários possíveis, mas nada se encaixa. Essa história aconteceu no nordeste de Oklahoma. Eu acredito por volta de 2009 ou 10. Eu tinha cerca de 14 anos na época. Naquela época, minha tia e eu fazíamos tudo juntas. Ela era minha melhor amiga, minha rocha, minha tudo mesmo. Nossa coisa favorita para fazer na nossa cidadezinha chata e rural era apenas sair dirigindo por aí. Acho que eu tinha acabado de terminar a escola para o verão, era maio, e ela se ofereceu para me levar para dar uma volta pela cidade em comemoração. Na minha cidade natal, há um antigo hospital psiquiátrico que está fechado desde os anos 90. Ele está localizado em uma área mais rural. Eu sempre fui fascinada por ele,
E ela também era. Ela até trabalhou lá quando era adolescente. Há um presídio localizado extremamente perto dele, com guardas em caminhões brancos frequentemente dirigindo pelas estradas e impedindo as pessoas de tentarem entrar no hospital psiquiátrico abandonado. Decidimos dirigir em volta deste hospital psiquiátrico abandonado. É simplesmente muito legal e assustador. Há um cemitério onde eles enterraram muitos dos pacientes, logo além do hospital e das casas dos médicos. Passado o cemitério, tudo fica rural. Você está longe da cidade nesse ponto, e há apenas essa única estrada de pista única e sinuosa. Estávamos dirigindo, nos divertindo, apenas conversando sobre qualquer coisa e tudo. Já era tarde da tarde naquele ponto, provavelmente 4:30. Era apenas como qualquer passeio que tínhamos feito tantas vezes. Foi quando olhei no retrovisor e vi um Jeep Cherokee branco, provavelmente dos anos 90, atrás de nós. Ele parecia ter surgido do nada. Ambos ignoramos. Pensamos que devia ser um guarda do presídio ou algo assim. Ficou perturbador quanto mais dirigíamos, ele nunca virava em uma estrada lateral, apenas continuava nos seguindo. Lembro-me de minha tia parecendo tão calma, mas eu sabia que ela estava completamente apavorada. Ela continuava perguntando: "Ele ainda está nos seguindo?" Houve momentos em que eu não o vi, e eu dizia: "Não, não o vejo." Então, no próximo minuto, lá estava ele bem atrás de nós. Ele chegou perto o suficiente, em um ponto que eu podia ver seu rosto, relativamente. Ele estava usando o que pareciam ser óculos de sol Carrera, muito grandes e volumosos. Ele era de meia idade, eu suponho, branco, com um chapéu. E o painel de seu carro estava coberto de bagunça. Continuamos dirigindo mais nessa estrada pelo meio do nada. Houve várias vezes em que o perdíamos de vista e nos sentíamos aliviados. Em um ponto, chegamos a uma passagem de nível em uma colina. Depois de passarmos, não o vi. Estávamos tão felizes, e então lá estava ele. Ele nos seguiu por horas. Se acelerávamos, ele também acelerava. Ainda sinto calafrios ao lembrar de olhar no retrovisor e ver o rosto dele. Estávamos também em uma área rural que não conseguíamos sinal de celular. Finalmente emergimos em uma rodovia. Não tínhamos ideia de onde estávamos, mas apenas ficamos tão felizes em chegar a uma estrada principal. Viramos nela e minha tia acelerou. Lembro-me de chegarmos à casa da minha mãe e estarmos cheias de medo e adrenalina. Nós dissemos freneticamente: "Estávamos dirigindo e este cara começou a nos seguir." Minha tia finalmente confessou o quanto ela estava assustada. Nunca contamos à polícia ou algo assim, e minha mãe sempre achou que estávamos fazendo tempestade em copo d'água. Mas foi aterrorizante estar no meio do nada, sem sinal de celular, e um carro estranho te seguindo por um longo tempo. Lembro-me de termos conversado sobre isso depois. E se ela tivesse ficado sem gasolina, se o carro dela quebrasse, o que ele teria feito? Quando eu tinha 17 anos, eu morava em uma daquelas pequenas cidades sem o clima de comunidade. Era um lugar tóxico, infestado de vício em drogas e crime. Aprendi desde cedo a ficar de olho nas minhas costas e a evitar certos lugares após escurecer. Essa cidade carregava muitos traumas para mim, alguns traumas até mais assustadores do que o incidente que estou prestes a compartilhar. Deixei essa cidade poucos meses depois desse incidente e nunca cogitaria voltar para lá nesta fase da minha vida. Para contextualizar, eu estava trabalhando muito e terminando meu último ano do ensino médio, e não tínhamos uma máquina de lavar e secar roupa em casa. Então eu tinha que ir até a lavanderia para lavar minhas roupas. Eu morava nos arredores da cidade, levava 5 minutos para chegar à cidade, mas éramos muito isolados. Não havia luzes de rua e eu morava em uma rua entre 2 montanhas. Estávamos perto de uma fazenda leiteira abandonada. Tínhamos hectares para nós mesmos. Éramos realmente isolados. Era tão escuro lá fora e havia apenas minha rua e a rua transversal para chegar à minha rua. Então você sabia quando um carro estava na estrada. Uma tarde, encontrei um tempo para levar minha roupa para a lavanderia e levei também a roupa da minha mãe e do meu irmão, para que minha mãe não precisasse ir durante a semana de trabalho dela. Isso significava que eu tinha 3 vezes mais roupa para lavar e demoraria mais na lavanderia. Mas havia uma loja ao lado, então não me preocupei muito, desde que conseguisse sair antes de escurecer, já que não era uma área muito boa para estar. Quando saí, o sol estava quase se pondo, então tudo deu certo. No momento em que eu estava na rua transversal para chegar à minha rua,
Já estava completamente escuro, e eu estava completamente sozinha lá fora, pensei eu. Virei na minha rua, e em questão de segundos havia alguém atrás de mim, o mais próximo possível sem me atingir, e eles tinham o farol alto ligado. Isso me confundiu, pois não havia visto outros carros antes de virar na minha rua. Era como se suas luzes estivessem apagadas até que estivessem diretamente atrás de mim. Isso me deu um frio na barriga, então acelerei, mas eles continuaram atrás de mim. Era uma estrada sinuosa e escura, e meus faróis eram fracos, então eu estava realmente começando a ficar ansiosa. Tomei uma decisão rápida e passei direto pela minha entrada. Não me senti bem em possivelmente alertar algum estranho sobre onde eu morava com minha mãe e meu irmão bebê, especialmente porque o sinal do celular era tão ruim lá fora. A pessoa atrás de mim ainda estava tão perto quanto podia chegar da minha traseira, e eu continuei acelerando. Eu sabia que havia uma bifurcação na estrada à frente. Ir em frente levaria à área central da cidade, e é o caminho que as pessoas seguem quando estão indo para lá. Para ir para a esquerda, você entrava em uma área residencial com apenas algumas casas e uma estrada que permitia apenas um carro por vez. No último segundo, virei nesta rua, sem ligar a seta, na esperança de que o carro atrás de mim continuasse em frente. Eles viraram comigo. Nesse ponto, eu estava muito assustada, mas ainda tinha a esperança de que talvez o carro atrás de mim morasse naquela área. Estávamos indo quase a 80 por hora agora, e só aumentando, já que o carro atrás de mim realmente não estava recuando, mas se mantendo o mais próximo possível. Eles estavam tão perto que eu nem conseguia identificar o modelo do veículo deles, ou se estavam dirigindo um carro, SUV ou caminhonete. Definitivamente, não conseguia identificar quem estava no veículo. Eu não conseguia entender por que eles não recuavam, e tinha medo de que, se eu diminuísse a velocidade, eles batessem na minha traseira. De repente, vejo uma casa bem na minha frente. A rua estava em um ângulo de 90 graus, e eu tive que virar à esquerda ou bater na casa na minha frente. Felizmente, meu carro fez a curva. Eu continuei indo e fiz uma curva à esquerda para entrar na estrada que leva ao centro da cidade. O carro ainda estava atrás de mim. Eles não moravam naquele bairro. Neste ponto, tenho certeza de que estão me seguindo e decido dirigir até o escritório do xerife, mas não sei como chegar lá. Estamos indo a cerca de 100 por hora, em uma zona de 40, e começamos a passar por uma rua que reconheço que levará ao escritório do xerife. Então viro, mas viro tão tarde que poderia muito bem ter feito um retorno em U. Finalmente. O carro atrás de mim não consegue fazer a curva e continua dirigindo. Dirigi ao redor e fiz muitas curvas para garantir que o carro não acabasse diretamente atrás de mim novamente. Finalmente, estacionei meu carro e chorei. Eu estava segura, desta vez, mas voltei para casa aterrorizada, e isso mudou a maneira como eu dirijo até hoje. Mudei-me para uma cidade mais populosa e moro em um grande complexo de apartamentos, mas ainda passo direto pelo meu apartamento quando sinto algo estranho sobre alguém atrás de mim. Sempre que alguém entra no apartamento atrás de mim, passo direto pelo meu apartamento e dou voltas no complexo, até poder estacionar sem ninguém atrás de mim. Minha paranoia possivelmente me salvou, a mim, minha mãe e meu irmão bebê, de algo que poderia ter sido muito pior. Preste atenção nas pessoas atrás de você. Gaste o combustível e passe direto pela sua casa se estiver com medo. Isso pode salvar sua vida. Eu normalmente me sento na frente do ônibus. Talvez porque eu estou perto da saída, me sinta mais segura perto do motorista. Apenas abaixo minha cabeça ouvindo meus fones de ouvido, mas sempre com um deles desligado, porque quero ouvir o que está acontecendo ao meu redor. Esta foi a primeira vez que o vi. Ouvi quando ele começou a falar comigo. Tirei meus fones de ouvido. O ônibus estava bastante vazio. Era só eu e uma outra pessoa lá no fundo do ônibus. O motorista tinha entre 30 e 40 anos. Sim, sou muito ruim com idades. Ele parecia exatamente um motorista de ônibus dessa idade. Um pouco acima do peso, com cabelos loiros e alguns dias sem fazer a barba. Você está indo para o trabalho? Eu respondi sim, porque este ônibus era uma linha comum para o grande local de trabalho da minha área. Ele fez algumas perguntas, apenas uma pequena conversa, e eu não me importei. E então ele falou sobre sua ex e seus filhos. Ela chamou a polícia para mim. Eu só precisava passar minha loção na virilha. As crianças estavam no banheiro comigo, mas eu só precisava passar porque o médico disse que eu precisava fazer isso todos os dias. Eu congelei.
Não vi isso chegando. Então ouvi a história dele sobre como ele não era um pedófilo, ele só precisava passar sua pomada em suas partes, e isso aconteceu no mesmo momento em que os filhos de sua namorada estavam ao redor dele, e então todos os detalhes, e que ela era uma louca. Eu não sabia como responder. Acho que disse algo como: sim, mas se você for inocente, eles vão ver isso, ou algo assim. Foi a viagem de ônibus mais longa que já fiz. Só queria que acabasse. Pensei em ligar para a empresa de ônibus, mas por outro lado, ele já estava sob investigação da polícia. Nunca liguei para eles. Nunca esqueci a última linha de nossa conversa. Você tem filhos? Eu disse a ele que não tinha. Este incidente não aconteceu comigo, mas com uma amiga da minha mãe. Um dia, essa amiga e sua irmã estavam dirigindo em uma rodovia, e eu não me lembro como isso aconteceu, mas o carro colidiu e capotou, e virou em 5 faixas. A amiga da minha mãe foi a única consciente, e estava presa embaixo do volante, enquanto a cabeça da irmã dela estava sangrando muito. Ela disse que um homem comum, vestido de branco, apareceu do nada, se aproximou delas, tirou sua camisa para envolver a cabeça da irmã, e depois foi embora. Quando os paramédicos chegaram, perguntaram quem tinha enrolado a cabeça da irmã, e ela contou. Os paramédicos perguntaram para onde ele tinha ido, e ela apontou na direção em que ele tinha ido. Os paramédicos disseram que tinham acabado de vir daquela direção e que não havia ninguém na estrada por milhas. Eles também disseram que ele enfaixou a cabeça dela de maneira tão perfeita que ela teria morrido por hemorragia se ele não tivesse feito isso. Naquela noite, parei na casa de uma colega de trabalho depois de um turno tarde, por volta das 2:30 da manhã, para deixar algo que ela havia esquecido. Eu não sabia exatamente onde estava, mas estava familiarizada com a cidade e sabia que a rodovia que eu costumava pegar para casa estava muito próxima. Então liguei meu GPS apenas para me levar de volta à rodovia. Algum tempo depois das 3 da manhã, o GPS falhou e começou a me levar em círculos antes de finalmente me jogar em uma estrada secundária em uma área arborizada, na qual dirigi por um tempo até ver um homem andando em círculos ao lado da estrada. Sou uma mulher jovem e de estatura pequena, e já vi filmes suficientes para me instigar a continuar dirigindo, mas continuei observando-o pelo retrovisor. Quando olhei de volta para a estrada, tive que frear bruscamente porque na minha frente havia um veado albino, apenas parado ali. Ele olhou para cima e depois se afastou e eu continuei dirigindo. Vi luzes atrás de mim, mas nesse ponto eu estava olhando para mais veados ou coisas estranhas, e os ignorei enquanto continuavam ficando mais brilhantes e pensei, este cara está ficando muito perto. Então olhei para cima e não havia nada atrás de mim, nenhum carro à vista. Isso aconteceu mais 2 vezes. Ainda não sabia onde estava e estava prestes a ligar para meu namorado quando fiz uma curva e saí bem na cidade onde moro. Quando cheguei em casa, meu namorado me disse que ouviu o som da porta da frente se abrindo e alguém entrando 2 vezes enquanto eu estava fora, mas ele verificou a casa e não encontrou ninguém. Foi uma noite estranha e acho que nenhum de nós dormiu muito bem. Depois desse incidente, fui à casa dessa garota 2 vezes e nas 2 vezes meu GPS me levou direto para a rodovia como de costume. Quando eu era mais novo, todo verão e quase todo ano novo, minha família pegava o carro e fazia uma viagem para visitar parentes no México. Nunca tivemos problemas até uma viagem em particular, quando eu tinha 8 anos. Como em todas as viagens anteriores, saímos de nossa casa no norte do Texas por volta das 6 da tarde para chegar ao nosso destino na manhã seguinte. Então, por volta das 2 da manhã, cruzamos a fronteira para o México e foi aí que as coisas ficaram estranhas. Quando você está na única extensão de autoestrada no meio do deserto, não costuma se preocupar em ter o mesmo carro atrás de você por quilômetros. Estava praticamente escuro do lado de fora das janelas do nosso carro. As únicas formas visíveis eram as estrelas pontilhadas e as silhuetas sinistras dos cactos. Já estávamos no México há cerca de 1 hora e ainda tínhamos mais algumas horas de viagem. E lembro-me de estar dormindo, mas ainda estar semi-consciente do que estava ao meu redor, porque não tinha habilidade para realmente dormir em um carro. Então, quando minha mãe de repente disse o nome do meu pai, eu ouvi: Miguel.
Aquele carro atrás de nós? Ele está atrás de nós desde que saímos de Laredo. Meu pai deu uma olhada no carro e ignorou a atenção da minha mãe. Muitos carros usam essa estrada. Ele provavelmente está indo para Reynosa ou outra cidade. E ele deixou por isso mesmo. Apesar de sua certeza, minha mãe continuou a manter um olho atento no carro atrás de nós. Nessa altura, meus irmãos e eu estávamos hiperconscientes do carro e nos entretínhamos observando-o pelos espaços nas bagagens que bloqueavam a janela traseira. Ficamos cansados muito rápido. Ele está se aproximando. Minha mãe observou e nos viramos para assistir enquanto o carro se aproximava cada vez mais do nosso. Ele está muito perto, Miguel. E ela estava certa. Nessa altura, o carro estava praticamente pressionado contra a traseira do nosso carro. E em um trecho solitário da rodovia no meio do nada, com mais algumas horas até o amanhecer, era assustador. Não podíamos fazer muito. Meu pai não diminuiu a velocidade, não parou e não acelerou, apenas dirigiu. E o carro seguiu. Os próximos 30 minutos foram os mais tensos que já vivemos. O carro às vezes se afastava, apenas para pressionar suas luzes cegantes contra a nossa traseira mais uma vez, como se soubesse que estava nos assustando e gostando disso. Foi durante um dos períodos em que o carro tinha se afastado que minha mãe avistou um carro de polícia mais à frente estacionado à beira da estrada, e ela não hesitou. Encoste, bem na frente da polícia. Encoste agora mesmo, Miguel. E ele fez. E o carro continuou dirigindo. Eu me pergunto como o policial deve ter ficado confuso ao ver meu pai estacionar nosso carro bem na frente dele. O policial veio até nós e perguntou o que estava errado, e minha mãe contou tudo urgentemente. O carro, como ele nos seguiu e nos provocou. O policial levou suas afirmações a sério e nos contou como as pessoas eram vitimadas e tinham seus carros roubados nessas estradas vazias por bandidos e criminosos. E então, ele se ofereceu para dirigir atrás de nós por um tempo, para nos fazer sentir seguros. Partimos com a viatura da polícia atrás de nós, aliviados, até cerca de 10 minutos depois, quando vimos algo que confirmou as palavras do policial e os piores temores da minha mãe. 10 minutos depois, vimos o carro parado à beira da estrada, esperando. Por volta do final dos anos 2000, minha família estava voltando de visitar alguns parentes distantes. Isso foi em um estado do meio-oeste um tanto rural e industrial. Minha memória é horrível, mas lembro-me desse encontro extremamente breve de forma tão vívida. Meu pai estava dirigindo com minha avó, mãe, irmão e eu no carro. Eu estava na minha adolescência tardia na época. Estava anoitecendo e logo escureceria. Estávamos em uma estrada secundária porque minha avó estava navegando e não gostava de uma rodovia. Havia alguns prédios industriais e coisas do tipo ao redor, mas todos estavam fechados ou abandonados e eram poucos e distantes entre si. Então, estávamos indo tranquilamente quando minha avó avistou uma pessoa em uma dessas cadeiras de rodas elétricas grandes que se deitam. Ela estava apenas sentada em um terreno vazio ao lado da estrada. Era tão fora de lugar e não havia ninguém por perto, e estava começando a escurecer. Minha avó era um anjo e realmente queria parar para ver se a pessoa precisava de ajuda, mas eu tive um pressentimento horrível e me senti enjoado só de pensar nisso. Expressei minhas preocupações sobre como algo parecia muito errado, e felizmente, meu pai concordou comigo e não parou. Foi um encontro de fração de segundo. Nem mesmo diminuímos a velocidade, mas tentamos descobrir o que fazer por alguns minutos depois de passarmos. Desculpe se sou uma pessoa horrível por não querer ajudar, mas tive aquele sentimento de náusea de que isso era algo ruim. Não sei se era uma armadilha, alguém que precisava de ajuda, ou alguém apenas passando o tempo por algum motivo.